Na UTI de um hospital canadense, encontravam-se 4 pacientes. Eles estavam acompanhados por equipes médicas, ao mesmo tempo em que passavam pelos procedimentos convencionais de uma eletroencefalografia. Em determinado momento, o aparelho que estava ligado a um destes pacientes passou a registrar dados diferentes dos demais. O paciente em questão era um senhor de 87 anos de idade, cuja identidade não foi revelada. Mas vamos chamá-lo aqui de Sr. John. O Sr. John foi internado após sofrer um ataque de epilepsia, que é uma alteração temporária do funcionamento do cérebro e também reversível, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos e se expressa através de crises convulsivas repetidas, de acordo com o site do Ministério da Saúde. No entanto, algo não estava bem para o Sr. John, que acabou sofrendo um ataque cardíaco fulminante, falecendo ali mesmo em frente à equipe médica. Imediatamente, os médicos se mobilizaram todos e tentaram, de todas as formas, reavivar o idoso, mas sem sucesso. Só que o que não estava nos planos dos médicos e que acabou acontecendo sem querer foi que o aparelho de EEG registrou todos os dados antes e depois do falecimento do Sr. John, resultando em um estudo inédito para aquela equipe inexplicável. O fato é que o cérebro do idoso apresentou atividade cerebral persistente por pouco mais de 10 minutos após sua morte ter sido oficialmente declarada. O caso rendeu um importante artigo no Jornal Canadense de Ciências Neurológicas. No artigo, foram descritas as atividades cerebrais dos 4 pacientes que passavam pelo EEG naquele dia, sendo que somente os registros do idoso foram exclusivos. Além da encefalografia, os pacientes também estavam conectados a um eletrocardiograma que monitorava o coração e também a pressão arterial. Assim que o Sr. John faleceu, o cérebro dele continuou enviando sinais por pouco mais de 10 minutos. E isso deixou toda a equipe perplexa, que nunca havia observado tal comportamento em um indivíduo humano. Vale lembrar que testes de todos os tipos são feitos geralmente em cobaias, como camundongos. No intervalo de 15 segundos antes e 15 depois da morte, o aparelho captou as oscilações gama do cérebro do paciente. E o que são essas oscilações gama? Bom, o nosso cérebro emite frequências ou ondas eletromagnéticas, que são classificadas em alfa, beta, teta, gama e delta. Estas ondas estão ligadas diretamente aos sentimentos, aos estados de picos emocionais, estados de distúrbios psicológicos e estados meditativos. Elas são medidas em hertz e seus valores vão de 0,1 a 100 ciclos por segundo. As ondas delta, que variam entre 0,5 e 4 hertz, estão relacionadas com a consciência, recuperação ou cura e o sono profundo sem sonhos. As ondas alfa variam entre 7,5 e 14 hertz e surgem quando o indivíduo se encontra em um momento criativo, como também de relaxamento ou meditação. As ondas beta variam entre 14 e 40 hertz, relacionando-se com raciocínio, cognição e atenção. As ondas teta se relacionam com meditação, intuição, criatividade e memória e variam de 4 Hz a 7 Hz e meio. Por fim, as ondas gama são as mais complexas para serem capturadas pelo EEG, pois são altamente velozes, mas ainda assim foram divididas em gama alta e gama baixa, traduzindo para o português. As ondas captadas após a morte de John foram as delta, as mesmas emitidas em sono profundo.
De acordo com o neurocirurgião brasileiro Fernando Gomes, em uma entrevista concedida à CNN, além de serem responsáveis pela atividade sincronizada dos neurônios, as ondas gama também estão associadas a fatores como memória, meditação e sonhos. Ele ainda explicou que durante a fase do sono REM, sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, que é quando o corpo está em relaxamento profundo e a atividade cerebral está alta, é mais provável que as ondas de alta frequência, como as gamas, sejam capturadas pelo EEG. Evidentemente, o que se passava pela cabeça de John não foi registrado em vídeo, mas sim na forma de sinais de atividade incomum, uma vez que o paciente já não tinha mais pulsação e suas pupilas não respondiam a qualquer estímulo. Ou seja, ele estava morto e ainda assim seu cérebro continuava a funcionar de alguma maneira. Apesar de a aparente anormalidade sugerir que o cérebro não morre no mesmo instante que o coração para, os médicos estão temerosos em afirmar categoricamente que ele continua ainda em funcionamento. Por ser o primeiro caso registrado, levantou-se então a suspeita de que o equipamento poderia ter apresentado alguma falha no momento. Fator este que não é descartado pelos médicos, uma vez que dentro da ciência não se trabalha com hipóteses. Se elas surgem, é necessário fazer uma análise aprofundada da situação, até que se chegue a um veredito lógico e cabível para determinada situação. Porém, isso foi feito, já que o caso aconteceu em 2016 e nada de errado foi constatado no equipamento de eletroencefalografia. O que mais intriga os médicos envolvidos e também outros inúmeros neurocirurgiões é que o caso do Sr. John foi e continua sendo inédito. Por isso, não há ainda uma explicação racional e conclusiva sobre o que aconteceu. O que se sabe é que as ondas cerebrais que cada indivíduo apresenta são diferentes, assim como aconteceu com os outros 3 pacientes da UTI em que estava John. Nenhum deles apresentou um padrão ou algo que servisse como modelo para ser aplicado em outros casos. O caso gerou uma certa preocupação entre os médicos no tocante ao transplante de órgãos, uma vez que a parada total da atividade cerebral durante o processo e próxima ao instante da parada cardíaca é pouco estudada. Uma pesquisa entre médicos pediatras, por exemplo, indicou que 11% deles entende que, mesmo após declarada a morte clínica do paciente, este possa sentir dor durante os procedimentos de retirada de um órgão. Sem sombra de dúvidas, esse caso envolvendo o Sr. John modificou o ponto de vista de vários cirurgiões no mundo inteiro e vai acabar influenciando nos pareceres médicos. A ciência já sabe que logo após um AVC, os neurônios podem suportar a falta de oxigenação por até 5 minutos. Da mesma forma, quando o coração deixa de funcionar, as células do corpo humano ainda permanecem em atividade por um tempo. E no que se refere a procedimentos como doação de órgãos, é algo realmente preocupante, não? Afinal, quem é que determina que o paciente está realmente morto? O coração ou o cérebro? De acordo com o site do Ministério da Saúde, a morte encefálica é a definição legal de morte. É a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Em suma, a morte cerebral é permanente e irreversível. Já o coração, mesmo após uma parada, pode ser reavivado, realizando, por exemplo, a manobra de RCP, ou ressuscitação cardiopulmonar, mesmo que a pessoa esteja longe de um hospital. Então, o que realmente define a morte do paciente é o desligamento total das atividades cerebrais. Você já ouviu falar em EQM, ou experiência de quase morte? Então,
Pessoas que passaram por essa experiência foram dadas como mortas pelos médicos, após uma severa parada cardíaca. E enquanto tentam ressuscitar o paciente com RCP e até mesmo com um desfibrilador, aparelho que provoca pequenas descargas elétricas para tentar fazer o coração bater novamente, que normalmente acontecem às EQMs. Apesar de ser uma experiência ainda não comprovada pela ciência, os casos são surpreendentes, pois há pessoas que dizem até ter visto elas mesmas em uma maca, enquanto os médicos tentavam reanimá-las. Outras dizem ter visto luzes ou até mesmo toda a sua vida pregressa, como se estivesse assistindo a um filme autobiográfico. Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, mesmo que seja algo improvável do ponto de vista elétrico, isso pode ser possível. Lembre-se de que as ondas cerebrais ainda não são profundamente conhecidas, especialmente as ondas gama, assim como as delta, que podem estimular nossas mais longínquas memórias. Até a próxima.